E no vídeo de hoje temos Demon Slayer terceira temporada, episódio 1, resumo e análise. Acompanha comigo que esse episódio foi impressionante. O episódio começa mostrando o momento que o grupo do Tanjiro foi encontrado após vencerem a batalha contra um Lua Superior. O Buyashiki, apesar de estar golfando sangue, fica feliz que um Lua Superior foi derrotado, e em razão desse feito ele renova suas esperanças de que nesta geração Muzan será derrotado. Enquanto isso, Muzan convoca uma reunião no Castelo Infinito por causa do que ocorreu com o Lua Superior. E essa parte é o ponto alto do episódio, com animação e visual impressionante, digno de um filme de anime para o cinema. Pouco a pouco, os Onis superiores vão aparecendo, claramente eles torcem pela desgraça um do outro. O 4 superior demonstra ser muito medroso, enquanto o Muzan aparece, o 2 superior surge cheio de ironia para cima do Akaza, que não gosta nada e está prestes a tomar uma atitude. Antes de seguir com o resumo, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque assim você incentiva que eu continue com os resumos e análises de Demon Slayer. E meus amigos, na sequência o Akaza reage de maneira brutal. Com apenas o soco ele consegue arrancar a mandíbula do Doma, mas ele se recupera com facilidade e continua sendo irônico. É revelado que o 1 superior já estava no local e agora ele anuncia que Muzan chegou. A presença dele deixa a maioria dos superiores um tanto amedrontados. Muzan conta que Gyutaro morreu e que já imaginava que ele seria derrotado por ter uma irmã como sua fraqueza. Ele acredita que se Gyutaro lutasse sozinho teria vencido. Muzan demonstra seu descontentamento por não encontrar o Buyashiki, gerando uma atmosfera ameaçadora ao dizer que está começando a não entender o motivo da existência dos superiores. Kokushibo justifica que o Buyashiki é mestre em se esconder. Gyoko diz ter informações que serão úteis, e apesar do Muzan descontar toda a sua frustração nele, ele parece ser muito fã do Muzan. Nada contente, o Muzan toca o terror para que todos passem a agir, e manda Gyoko e Hantengo para uma missão. Doma tenta obter informações com Gyoko após Muzan se retirar. Violentamente, a casa corta metade da cabeça do Doma, o repreendendo, dizendo que ele não recebeu ordens do Muzan para agir. De repente, a casa tem sua mão cortada, e foi o número 1 que fez isso. Ele chega repreendendo a casa, dizendo que ele sempre passa dos limites. A casa sente uma grande pressão, Doma se recupera e diz que não se importa com nada. Kokushibo diz que quem perturba a hierarquia faz com que ele fique incomodado, pois isso prejudica as relações de subordinação. Ele diz que sua casa não está contente com a situação e ele deve lutar para uma substituição. Doma aproveita para dar uma humilhada no Akaza, dizendo que mesmo ele se tornando um Oni depois dele, ainda assim ficou mais forte. Ele revela que não desviou do golpe do Akaza porque não quis. Kokushibo aterroriza ainda mais o Akaza, perguntando se ele entendeu. Akaza diz que sim, como se tivesse aceito se submeter, para em seguida surpreender dizendo que terá que dar um jeito de matar Kokushibo. E ele responde ao Akaza com desprezo, desejando boa sorte como se a ameaça do Akaza não fosse nada. Na cena seguinte, Tanjiro está sonhando com um cara que se parece muito com ele. No sonho, o cara interage com um Hashira de cabelos longos que lembra um pouco o próprio Kokushibo. O homem que se parece com Tanjiro está grato ao Hashira que salvou a família dele e propõe fazer uma homenagem colocando o nome do Hashira em seu filho. E o nome do sósia do Tanjiro é Sumiyoshi. O Hashira diz que, embora Sumiyoshi o veja como um homem especial, ele não é nada disso e não foi capaz de proteger o que era importante para ele, e por isso seu nome não tem valor. Sumiyoshi diz que não quer que o Hashira diga isso de si mesmo, e Tanjiro acorda do sonho chorando, se compadecendo com a tristeza do Hashira. É revelado que Tanjiro acordou de um coma de 2 meses após a batalha. Tsuyuri é a primeira a ver que o Tanjiro acordou do coma, mas ela não fala para ninguém. Enquanto isso, Goto está levando um bolo de castela para Tanjiro, e ele conta sobre algumas vezes que os caminhos deles se cruzaram. Inclusive foi o Goto que encontrou o grupo do Tanjiro após a batalha. Apesar do grupo do Tanjiro ser mais jovem do que ele demonstra ter bastante respeito por eles. Goto chega no quarto e vê que o Tanjiro acordou do coma e anuncia para todo mundo. As meninas se reúnem no quarto do Tanjiro felizes que ele acordou. Contam que Zenitsu já se recuperou e foi enviado para uma missão contra sua vontade. Tengen foi embora com a ajuda de suas esposas. Tanjiro pergunta sobre Inosuke e uma das meninas conta que ele também ficou por um tris, já que ele acabou sendo envenenado. Tanjiro comenta e chega à conclusão que o Inosuke preso no teto em cima dele era uma alucinação. Quando todos olham para o teto, o Inosuke está lá. Porco-aranha, porco-aranha, pouco porco e mais aranha. Ele pula do teto em cima da cama do Tanjiro e se gaba por ter acordado 7 dias antes dele. Tanjiro o elogia por isso e Inosuke tira uma onda chamando Tanjiro de fracote e manda ele não preocupar eles assim. Uma das meninas comenta que a mestra disse que o Inosuke não é um cara normal e o compara com o texugo do mel, que consegue resistir à mordida de um leão e também ao veneno de cobras. Mais uma vez o Inosuke se gaba dizendo que é imortal. Goto diz que o Inosuke não é imortal e pergunta se ele é burro, o que acaba rendendo um momento cômico porque o Inosuke fica puto.
Apesar de todo o barulho, Tanjiro acaba perdendo a consciência mais uma vez. Uma semana se passa e Tanjiro já está apto a voltar a fazer algumas atividades. Inosuke parte para voltar a fazer missões, enquanto Tanjiro fica treinando para tentar recuperar logo a sua aptidão física. Em determinado momento ele pergunta se enviaram uma nova espada para ele. Um tanto sem jeito, as meninas dizem que o ferreiro mandou várias cartas. Nelas, além de se recusar a fazer uma nova espada, ele demonstra estar muito irritado com Tanjiro por ter quebrado a espada que ele tinha feito. As meninas sugerem que Tanjiro vá para o vilarejo dos ferreiros para conseguir uma nova espada. Tanjiro acha uma boa ideia e consegue uma guia, e há todo um cuidado com a segurança para que os Onis não descubram onde fica a vila dos ferreiros. Tal como a troca de guias e corvos, ninguém pode saber o local exato onde fica a vila. Tanjiro, inclusive, é privado de alguns dos seus sentidos, como o olfato, a audição e também a visão. Com a ajuda dos guias, o Tanjiro é levado até o vilarejo e só pelo cheiro ele já supõe que ali tem águas termais por perto. Isso é confirmado pela guia e ela também sugere que ele vá tomar um banho nas águas termais. Mas primeiro o orienta a ir até a casa do chefe para se apresentar e cumprimentá-lo. Tanjiro agradece em voz alta e sua voz ecoa pela vila, a ponto de Mitsuri conseguir ouvir a voz diretamente das fontes termais, e ela fica animada porque alguém chegou. Tanjiro encontra com o chefe da vila, que apesar de ser o menor dali, é a pessoa também mais importante. Depois de se apresentar, o Tanjiro demonstra que está se sentindo culpado por ter danificado sua espada e o ferreiro que a fez não querer mais fazer outra para ele. O chefe da vila não concorda e ele culpa quem fez a espada por ela ter quebrado, e conta que o ferreiro sumiu e eles estão procurando por ele. O chefe da vila diz que quando o Tanjiro estiver recuperado e se o Hotaru ainda não tiver feito uma espada para ele, eles vão designar outro ferreiro, e recomenda que Tanjiro tome banho nas águas termais. No meio do caminho, Tanjiro encontra Mitsuri correndo. Ele fica um tanto constrangido porque os seios dela estão quase pulando para fora da roupa, e como um bom garoto ele ajeita a roupa dela de forma que não fique tão reveladora, e ela reclama que cumprimentou um cara e ele a ignorou. Ela segue se queixando pelo ocorrido e o Tanjiro fala sobre o jantar, então a Mitsuri para de reclamar e fica animada novamente. Tanjiro chega nas águas termais e alguém arremessa um dente contra ele. Ele reconhece o cara e o chama pelo nome, mas o cara não é nada receptivo. Tanjiro resolve entrar na água e pergunta se o cara é parente do Pilar do Vento, então o cara fica ainda mais irritado com ele. No fim, Tanjiro se queixa que é muito difícil fazer amizade. No jantar, ele comenta e conta o nome do cara para Mitsuri. Ela imagina que ele é irmão do Pilar do Vento, mas diz que nunca ouviu falar dele, então ela acaba supondo que eles não se dão bem. Tanjiro fica preocupado ao saber que Genya nunca aparece para comer e diz que vai levar bolinhos de arroz para ele. No meio do caminho, para fazer isso, Tanjiro pergunta por que Mitsuri entrou para o esquadrão e ela conta que foi para arrumar o marido. Eles não encontram Genya no quarto. Uma mulher aparece e diz que a Mitsuri foi chamada para ir na oficina fazer ajuste em sua espada. Mitsuri começa a se despedir e comenta sobre a experiência que Tanjiro conseguiu ao derrotar o Lua Superior, reconhecendo que ele está muito mais forte. De maneira espontânea e com muito entusiasmo, ela diz estar torcendo pelos irmãos Kamado. Nezuko e Tanjiro ficam surpresos e encantados e o Tanjiro agradece, afirmando que vai se esforçar para ficar mais forte e derrotar Muzan. Mitsuri parece ficar impressionada e, sabendo que Tanjiro tem tempo, sussurra no ouvido dele dizendo que tem uma arma secreta no vilarejo que vai deixar ele mais forte e diz para ele tentar encontrá-la. E assim ela termina de se despedir e vai embora. Nezuko também se despede dela, lamentando que ela tem que ir. Tanjiro parece ter ficado bastante animado depois do sussurro no ouvido. Ao que tudo indica, rola um clima entre o Tanjiro e a Mitsuri. Em razão de ter que esperar o retorno do forjador da espada, mesmo sabendo que precisa descansar, o Tanjiro resolve ir atrás da tal arma. Andando na floresta, ele encontra dois garotos discutindo. Ele identifica que um dos dois é o Hashira. Tanjiro, ao olhar um pouco mais, ele avista outra pessoa que ele acredita ser o mesmo Hashira do sonho dele. E dessa forma o episódio se encerra. Tem também uma cena pós-crédito em que o Inosuke revela que ele ficou um dia inteiro pendurado no teto chamando pelo Tanjiro. Em relação ao mangá, a adaptação do anime é bastante fiel. Eu diria que no mangá é um tanto mais avacalhada a forma como é desenhado em alguns momentos do que aqui no anime. Eu diria que a principal diferença em relação ao mangá é esse gancho final que fizeram aqui mostrando o suposto Hashira, que no anime ficou melhor adaptado do que no mangá, porque no mangá a gente não tem esse mistério, esse gancho que fizeram aqui. Grande destaque aqui para a reunião do Muzan e a interação entre aqueles poderosos Onis. Vemos que a maioria não se importa um com o outro e eles não são uma equipe, eles têm essa certa disputa pelo poder, e o que mantém um certo equilíbrio entre eles é o Muzan
com seu poder e também todo o temor que ele faz eles sentirem. E pela pequena amostra de poder deles, eu não consigo imaginar como o Tanjiro vai conseguir matar um cara desses agora. Pelo que parece, teremos aí combates contra mais 2 luas superiores. E o grande destaque, na minha opinião, é a aparição desse número 1 e o sonho do Tanjiro com aquele cara que era um Hashira e se assemelha um pouco com esse Kokushibou. O sonho do Tanjiro, na verdade, parece que ele acessou alguma memória ancestral. E a pergunta que fica no ar é se aquele cara que o Tanjiro viu no final do episódio realmente é o Hashira do passado. Nesse episódio temos aí pequenas pistas e revelações que vão fazer mais sentido daqui pra frente. E é claro, não posso deixar de elogiar essa animação e todo o visual, como eles conseguiram tornar uma reunião que tinha tudo pra ser chata numa coisa incrível, um espetáculo visual. A animação e fotografia do episódio são simplesmente impressionantes. A terceira temporada, em seu primeiro episódio, já começou muito bem, prometendo ser incrível como sempre. O que tem aí o seu lado bom, o seu lado ruim, afinal de contas, uma animação desse nível a gente fica bastante impressionado e mal acostumado. Quando vai ver outro anime, a gente acha outro anime ruim. E eu quero saber de você o que você achou do primeiro episódio de Demon Slayer dessa terceira temporada. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo. Porco-aranha, pouco porco e mais aranha.